A passagem do século XX para o século XXI foi uma passagem cheia de esperança. Não sei se vocês lembram, mas desde a queda do Muro de Berlim, esses dias eu estava dando aula para alguns alunos e um dos alunos me perguntou assim: professor, o senhor viu a queda do Muro de Berlim? E ele me olhou como se eu fosse um dinossauro, assim, do tipo, porra, o cara viu a queda do Muro de Berlim? E eu fui obrigado a dizer que sim, e fiquei chateado, né, por perceber efetivamente que, cara, a queda do Muro de Berlim, para os alunos e para as pessoas mais jovens hoje, é mais ou menos como a tomada de Roma pelos turcos, pelos germânicos e o seu chefe Odoacro. É uma coisa assim que está em outra era para eles. Mas se a gente reportar aquele momento, né, com a queda do Muro de Berlim, havia esperança em que o mundo se transformaria num lugar melhor. O capitalismo oferecia um discurso de inclusão naquele momento, né? As promessas eram que, uma vez que o capitalismo estava, então, livre daquela disputa contra o socialismo o tempo inteiro, então que ele poderia se dedicar em oferecer uma boa vida para a imensa maioria das pessoas, né? Havia um sonho, e esse sonho foi descrito pela Organização das Nações Unidas numa série de metas, né? A chamada Agenda do século XXI, Agenda 21 e tal. Então havia um certo sonho de que o capitalismo seria capaz, por exemplo, de eliminar a fome no mundo inteiro, que nós teríamos condições de educação e saúde pelo menos um mínimo necessário a todas as pessoas em todos os lugares do mundo, que nós nos tornaríamos, lembra, eu acho que vocês devem ter ouvido essas palavras na época, uma aldeia global, né? Ou seja, as revoluções nas comunicações e nos transportes fizeram as pessoas se aproximar, e a ideia é que nós todos nos tornaríamos uma grande aldeia, seríamos capazes de compartilhar as coisas, aumentaríamos os nossos níveis de empatia com os diversos povos do mundo. A União Europeia trazia um sonho da construção de uma ideia de organização supranacional acima dos Estados nacionais, né? A União Europeia procurava criar a noção de europeu e não mais de inglês, francês, alemão, no sentido de agregar as coisas. Então, o final do século XX propunha também uma diminuição dos conflitos no mundo. Nós, até aquele momento, se dizia, o discurso era de que só existiam conflitos em função necessariamente das questões ideológicas. Então, no momento em que essa ideologia socialista teria sumido, não haveria mais a necessidade de conflitos no mundo. Teve até teóricos que escreveram que nós estávamos vivendo o fim da história, né? No sentido de que, bom, agora nós vamos caminhar para esse futuro maravilhoso, esse futuro onde as forças produtivas vão se transformar e dar conta da libertação dos homens das questões materiais, né? E é muito nesse sonho que o século XX passa para o século XXI. E aí, no primeiro ano do século XXI, ali em 2001, nós temos o atentado ao World Trade Center, né? De 2001 a 2021, onde nós estamos, se passaram, gente, um quinto de século, são 20 anos. E o que nós vimos nesses 20 anos é exatamente o contrário de todas aquelas promessas que nós tínhamos no final do século XX. Né? Nós estamos vendo o crescimento da fome, nós estamos vendo sociedades cada vez mais individualizadas, não apenas circunscritas às suas regiões no mundo, né, e se tornando cada vez mais nacionalistas, mas também dentro das próprias sociedades, as pessoas estão se atomizando, né, cada uma vivendo dos seus problemas, cada uma vivendo das suas ideias, cada uma construindo os seus espaços, e praticamente as pontes e as linhas de diálogo entre essas coisas estão se tornando cada vez mais escassas, a ponto, e isso eu estava lembrando esses dias na conversa com um grande amigo, a ponto de que na década de 80 e 90 nós tínhamos um cenário econômico semelhante ao que nós temos hoje em termos de crise. Mas naquela época, as pessoas se condoíam com a fome. As pessoas do Brasil se condoíam com a fome. Saía reportagem no Jornal Nacional sobre a fome no Nordeste, a quantidade de crianças que morria em função de fome, e mesmo aqueles que comiam,
se sentiam chocados, né? E havia, portanto, um apelo político para que esses valores viessem a fazer parte dos nossos processos de votação. Não é à toa que Luiz Inácio Lula da Silva vai ser eleito em 2002 para iniciar em 2003, né? Com esse discurso contra a fome. Isso não é tipo, não foi algo do acaso. Luiz Inácio Lula da Silva respondia naquele momento a um imperativo que a sociedade brasileira tinha, que era efetivamente acabar com a fome. Agora, 20 anos depois, é interessante que as pessoas não se condoem mais com a fome dos outros. Recentemente apareceram as reportagens da fila do osso, as pessoas indo tentar pegar ossos velhos, apareceu reportagem de que a fome voltou ao Brasil, as crianças desnutridas, populações no norte sentindo efetivamente o impacto do retorno dessa fome. E o que nós vemos na sociedade é um completo descolamento entre a realidade das pessoas e esses problemas. Cada vez mais as pessoas se tornam individualistas, né, e dizem, não, antes ele passar fome do que eu, né? Tá passando fome porque quer, porque se quisesse trabalhar, pegava uma enxada e ia trabalhar. Todos nós já ouvimos esse tipo de argumento, não parece a vocês isso? Agora, se você abstrair esse argumento, o que sobra nessa situação é que nós temos uma sociedade cada vez mais refratária aos problemas coletivos, cada vez mais refratária, cada vez mais indiferente à condição do outro. Os nossos laços sociais que nos transformavam ainda na década de 80 e 90 em sociedades que nos faziam sentir, sofrer em conjunto, que nos faziam ter esperança, ter projetos, tudo isso foi destruído nesses 20 anos. De tal sorte que essa pulverização ela é tão violenta que nós passamos a ter o ressurgimento de monstruosidades que nós acreditávamos que tinham ficado no século XX, como o nazismo e o fascismo, né?